Pai, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 7 da Revista dos Adultos. A lição é uma igreja que não teme a perseguição. No trimestre da igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Estamos estudando o livro de Atos, estamos extraindo importantes lições a respeito do modelo da igreja primitiva, a igreja nascente ali em Atos, glórias a Deus. Nós já temos estudado importantes lições nesse trimestre, falando das características daquela igreja, de detalhes que precisamos retornar ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor, para termos uma igreja também vitoriosa, poderosa, glórias a Deus. E hoje vamos falar sobre a perseguição. Então, muitas das vezes o inimigo tentou acabar com a obra, com a igreja, mas Jesus já havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E a perseguição às vezes era até pedagógica e muitas vezes produzia o crescimento da igreja, fazia com que a igreja se espalhasse, saísse ali de Jerusalém, da zona de conforto. Depois em outras lições veremos isso a respeito das perseguições que surgem após a morte de Estevão, mas aqui nessa lição a gente já viu o início dessa perseguição, perseguição religiosa, perseguição política, é o que estaremos tratando nessa lição. E a igreja existia, como vamos ver aqui, relacionado aos tópicos da nossa lição, a igreja foi perseguida, a igreja foi protegida, e a igreja era destemida. Louvado seja o nome do Senhor. Textual. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Atos 5:29. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida e Deus a protegerá. Louvado seja o nome do Senhor. A gente já tem pré-aviso, Jesus dizendo que no mundo teríamos aflições, Pedro também dizendo que importa, que aqueles que seguem a Cristo padecerão perseguições. Então isso é misto, isso é fato. Mas graças a Deus em todo o tempo o Senhor guarda a sua igreja, o seu povo, os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 5, 25 a 32 e o capítulo 12, de 1 a 5. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e ao sumo sacerdote interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o ao madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12. Para aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê esses momentos que os apóstolos foram presos e Deus vai libertá-los de forma milagrosa, mandando ali o seu anjo, glórias a Deus, libertando tanto João e Pedro nessa primeira parte aqui em Atos 5, como lá em Atos 12 também, aleluia. Os apóstolos são libertos, eles guardam nem tomam conhecimento, só no outro dia que vão descobrir isso. Louvado seja Deus. Então a igreja sendo perseguida de um lado, mas Deus dando livramento. É claro que muitos morreram, muitos foram mártires, Deus permitiu, Deus está no controle de todas as coisas,
mas tinham tudo isso propósito, né? Glórias a Deus, como o próprio Estevão, como a gente já falou, que foi morto e depois a igreja começa a ser perseguida, né? Os crentes saem de Jerusalém e vão por toda parte anunciando a Jesus. A princípio somente aos judeus, mas depois o evangelho também chega aos gentios, glórias a Deus. Então, há um propósito, né? Até no sofrimento Deus extrai frutos, né? Das sementes que caem no chão, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Os objetivos da nossa lição são explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão e encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Que a gente sabe que a igreja até hoje é perseguida de forma direta, né, em muitos países, né, são presos, são maltratados, são mortos, né, muitos missionários estão diariamente arriscando sua vida, e há também aquelas perseguições veladas, né, como acontece em nossa nação, né, muitas das vezes projetos de leis, né, o judiciário também é usado pelo inimigo para perseguir a igreja, né, e a igreja não pode ficar na zona de conforto, né, achando que triunfou, mas deve estar vigilante, sabendo que há de sofrer perseguição, né? De um lado ou de outro, Satanás não deixou de ser nosso inimigo e continua com a sua astúcia, querendo minar a igreja, destruir a igreja. Ou por fora ou por dentro, sempre o diabo vai querer provocar escândalo, provocar a perseguição contra o povo de Deus. Que Deus nos ajude e que os crentes vigiem nesse tempo que se aproxima, né, da volta de Cristo. Introdução. Desde seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada do mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Então, como sabemos, a mensagem de salvação, né, que pregamos, que portamos, ela tem esse caráter exclusivista. Né? Jesus diz, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Né? Então, nós seguimos há vários caminhos e nem relativizamos a verdade. Né? É uma única verdade, glórias a Deus. E por firmarmos, né, esses princípios, é claro que a igreja vai ser perseguida. Né? O mundo gostaria que a igreja fosse adaptável à cultura, ao pecado, mas não podemos. Nós somos coluna e firmeza da verdade. Nós que devemos nos adaptar à Bíblia, nós que devemos nos enquadrar a ela, e não a Bíblia ou a religião se enquadrar, né, ao pecado, aos costumes do povo. E a Bíblia continua dizendo que nós somos sal, nós somos luz. Então, sal é algo que preserva, a luz é algo que vai fazer com que as trevas recuem e que a mensagem do reino, né, continua sendo a porta estreita. Né? Então, não é de qualquer maneira que alcance a salvação. Tem que crer no Senhor Jesus, tem que receber pela fé a graça que foi manifesta a todos os homens, trazendo salvação. Todos os homens precisam conhecer a Deus, conhecer e prosseguir em conhecê-lo, né? E crer, né, que Ele é o Salvador, que nós somos pecadores e de forma alguma chegaremos a Deus se não fosse por Jesus. Então, essa mensagem choca, essa mensagem, né, como disse Paulo, né, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Então, o mundo vai sempre rejeitar a mensagem, mas o mundo prefere, né, continuar nas trevas, no pecado, e tudo que vem confrontá-lo é algo que eles vão combater, né, e vão perseguir e, se possível, até querer exterminar. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Primeiro tópico, a igreja perseguida. Primeiro subtópico, os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja, Atos 5, 17 e 24. Atos 5 menciona 3 grupos, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos,
e dentro dessa classe religiosa eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Lucas 20, 27 e 40. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Então, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, louvado seja o Senhor, não acreditavam em anjos, mas tinha essa grande influência, os anciões, aqueles líderes políticos, religiosos ali do tempo, e os sacerdotes, representados aqui pelo capitão, Então, esses grupos se unem, como fizeram nos dias de Jesus, também agora se unem mesmo os saduceus, fariseus, que eram grupos opostos, mas para combater a Cristo fizeram assim, e agora combater a igreja da mesma forma. E eles, então, mais uma vez se irritam ali com a pregação do Evangelho. Em Atos 4, que estudamos na lição 4, a gente viu que eles foram presos, foram levados ali a essas autoridades, e foi aconselhado para eles não pregar mais. Mas eles disseram também que era mister obedecer a Deus, e não aos homens. Logo após ali a cura do paralítico, então eles estavam ali com alguma segurança, porque o povo glorificava a Deus, apoiava ali agora, naquele momento, os apóstolos. É claro que esse apoio popular depois vai passar, mas a princípio o povo dava esse apoio ao que estava acontecendo ali, aqueles milagres, e também esses líderes religiosos então tinham medo. A gente vai ver aqui que eles, quando vão buscar os apóstolos pela terceira vez, diz aqui no texto que nós lemos, Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Havia esse momento de apoio ali popular, por enquanto. Isso depois, é claro, vai passar da mesma maneira que as pessoas davam usando a Jesus quando ele entrou, depois em coro dizia crucifica. Então, mas nesse momento, eles estão reunidos aqui para perseguir a igreja. Pela terceira vez, vão levar os apóstolos ali diante dessas autoridades. Na primeira vez eles exortaram, Aí soltaram. Na segunda vez prenderam e o anjo vai e solta Pedro e João, e eles então vão mais uma vez pegar os apóstolos, agora vão até mesmo açoitá-los, querendo fazer com que a igreja parasse de pregar. Segundo subtópico, esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, inicia-se nessa perseguição nessas duas esferas. Religiosa, desde Jesus, os saduceus, os sacerdotes, fariseus, os herodianos, todos esses grupos não aceitavam a mensagem de Cristo, pois desafiavam até a autoridade deles. Eles tinham ali a postura, a posição de líderes religiosos, eles que tinham que ensinar, e não Jesus. E agora, esses discípulos que eles acreditavam até que eram iletrados, e achavam que estavam falando tolice, ou seja, menosprezavam até mesmo o conhecimento deles. Mas o Espírito Santo enchia as suas bocas quando eles iam falar, louvado seja o nome do Senhor. Então eles pregavam com autoridade, examinavam as Escrituras e expunham as Escrituras, demonstrando Cristo nelas. Glórias a Deus. Então havia essa perseguição religiosa, não por religiosos sinceros, piedosos, mas sim por religiosos corruptos, que não queriam perder a sua posição de destaque, o seu domínio ali sobre o povo. Então havia essa perseguição, e também do lado político. Os anciãos tinham essa característica política ali nesse julgamento também, Estava ligado à religião, mas também à política, e Roma muitas das vezes queria agradar, os sacerdotes queriam agradar os judeus de alguma forma, e apoiavam então as decisões do Sinédrio nesse sentido, de perseguir a igreja. Por enquanto ainda não é a perseguição que os imperadores vão fazer contra a igreja depois na história, mas aqui inicia-se ali em relacionado aos judeus, e Roma ali que estava apoiando essa perseguição também.
Na esfera religiosa, letra A, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos, Atos 5, 17 e 18. À medida que os cristãos testemunhavam de sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular, Atos 2, 47. Muitos já haviam aceitado a fé, Atos 4, 4. Esse número continuava crescendo, Atos 5, 14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Então eles achavam que estava perdendo espaço e se incomodavam de forma contundente, né? Pois, inclusive, consideravam aqueles pregadores iletrados, né? Então, isso era uma ofensa dupla para eles, né? Pessoas que eles achavam que não tinha nada para ensinar, estavam pregando no Senhor da Cristo e o povo estava crendo, né? E a multidão crescia. E a letra B na esfera política. Em Atos 12, de 1 a 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. E Herodes também era um rei, né, que era imposto ali. Então era Roma que nomeava, né, essas autoridades, e nem judeu era, né, mas ele queria sempre agradar também ali o sinédrio, os sacerdotes, e mata Tiago, né, executa Tiago, prende Pedro, e tentando matá-lo também em seguida. Mas Deus dá o livramento a Pedro nessa ocasião. Então, tanto os líderes religiosos como os líderes políticos não gostavam da igreja e implacava, né, essa perseguição contra os discípulos de Jesus, né, contra a igreja. Glórias a Deus. Então, aqui ainda é o começo da perseguição. Essa perseguição ela vai crescer de forma terrível cada vez mais. Tanto no livro de Atos vai registrar isso, como na história, né, depois os imperadores romanos, né, que vão querer também acabar com o cristianismo, até culminar com o ponto do cristianismo crescer tanto que Constantino, de forma estratégica, né, nomeia o cristianismo como religião oficial do império. Quanto mais batia na igreja, mais ela crescia. Terceiro subtópico, a igreja enfrentará a oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja, né? Então sempre vai haver essas acusações contra a igreja, né? Dela promover preconceito, né? E contra, realmente ela vai contra o pecado, não contra o pecador, né? Ela aceita todos, mas mostra o caminho para o céu, né? Que precisamos nascer de novo. Não fomos nós que inventamos isso. Foi o próprio Jesus que disse ali a Nicodemo, né? Então é necessário nascer de novo. Então é necessário ter essa metamorfose, essa transformação de vida, e o Espírito Santo ele faz essa obra em nós. Como nós não podemos mudar a mensagem, que é a mensagem de Deus, a cultura se ofende, né? As ideologias se ofendem e vão querer emplacar também perseguições contra a igreja. E Deus nos ajude, né, a ficarmos firmes. Coluna e firmeza da verdade, mais uma vez citando essa definição da igreja, né? Segundo tópico, a igreja protegida. Primeiro subtópico, o anjo de Deus. Então a gente já viu que é fato, né, que é constatado que a igreja era perseguida e continua sendo perseguida até hoje, né? Se a gente for ver lá no site Portas Abertas, a gente vai ver lá o mapa da perseguição, né? Coisa terrível. Países que carecem muito da nossa oração e a nossa ajuda, né? O envio de missionários e o sustento deles, né? Não adianta se enviar e deixá-los ali à sua própria mercê. Eles precisam ser amparados pela igreja com oração e contribuição. Então, a gente vê que a igreja é perseguida no mundo de forma direta, de forma velada, em outros lugares, né? E muitas das vezes, quando o governo quer abraçar a igreja, normalmente com o intento de destruí-la por dentro. Que Deus nos ajude também em relação a esses ataques de Satanás. Então, vamos falar sobre a proteção da igreja, né? O que acontece naqueles dias, e Deus também não mudou, ele continua guardando a sua igreja. Primeiro subtópico, com o anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição,
Deus provê livramento para os apóstolos, Atos 5,19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é comum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, Atos 12,7, com Filipe em sua missão evangelística, Atos 8,26, em missão na casa do centurião romano, Cornélio, Atos 10,3, com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, 23, 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14, né? Eles são conservos, né? Ou seja, eles servem junto conosco. Louvado seja o nome do Senhor e nos ajuda debaixo da ordem do Todo-Poderoso, né? Então ele ainda envia seus anjos para proteger a sua igreja. Glórias a Deus. E Atos, né, é repleto dessas ações dos anjos. Então não ficou só para o Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê a manifestação desses mensageiros de Deus para proteger, para livrar, para abrir as cadeias. Louvado seja o Senhor. A intercessão da igreja, segundo o tópico. Atos 2,5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância, né? Então, é claro que Pedro foi liberto. Aleluia, é claro que o anjo foi lá, mas antes de tudo a igreja estava orando. Como foi importante essa união da igreja ali, em constante intercessão, né, para Deus então mandar esse anjo soltar Pedro, né? Glórias a Deus. Então, é algo que a igreja não pode também esquecer. Né? Passa por perseguição, mas não pode parar de orar. Né? É a oração que vai, aleluia, chegar até o trono e o Senhor se inclina para nós e nos socorre, nos ajuda. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionado anteriormente. Não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Atos 12:2. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. Né? Então Deus permitiu que Tiago fosse morto, né? Como já falamos, tudo tem um propósito. Né? Não entendemos, mas Deus está no controle. Né? E como o comentarista cita aqui, né? Talvez aquela morte, aquele perigo iminente, gerou mais fervor ainda naquela oração dos crentes por Pedro. E Deus agiu, assim teve misericórdia de Pedro. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos 4:31. Né? Então, no primeiro momento que eles foram levados ali para o capitão do templo, né? Na presença daqueles líderes ali do Sinédrio, depois que foram soltos, oraram, né? E houve ali aquele tremor, que era o lugar onde eles estavam tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo, né? E Deus responde a oração deles que eles pediam para que Deus atentasse as palavras daqueles homens das nações que bramavam agora contra Cristo e também os revestisse, né? Os desse autoridade, ousadia para pregar e pedindo para que Deus operasse sinais e maravilhas. E Deus responde ali com aquele tremor. Glórias a Deus. Então, a oração é fundamental, né? Desde a primeira perseguição ou do primeiro desafio ali em relação à proibição de pregar, né? A oração foi recebida no céu e o Senhor responde com poder. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele, né? Mais uma vez, né? Paulo, né, pedindo ali para Deus uma direção, né? Uma cura, né? Porque ele estava agora cego, e nessa oração Deus também revela coisas a ele, mostra Ananias, e Deus vai lá e fala também com Ananias para ir a Paulo, né? Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos 10:3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, Atos 8:15. Não podemos subestimar o poder da oração. Conhecida a frase, muita oração, muito poder, pouco coração, pouco poder, e também, né, nenhuma oração, nenhum poder. Ainda continua atual. Né? Então, graças a Deus, Atos nos dá todo esse modelo, né? De perseverança, de amor, de oração, né? De ousadia para pregar, para testemunhar,
glórias a Deus, da ação dos anjos, dos atos do Espírito Santo, né, nesse livro. Então, glórias a Deus, que possamos sempre estar revisitando esse lugar maravilhoso que é, aleluia, debaixo das mãos do poder de Deus. E a oração, né, é essa chave que vai nos ligar às coisas do alto. Glórias a Deus. E o terceiro tópico é a igreja destemida. Né? Então, em nenhum momento que eles foram ameaçados, né, nem em Atos 4, nem depois de serem presos, né, aqui em Atos 5, que se calaram, pelo contrário, né, enquanto estavam sendo ameaçados e proibidos de pregar, eles já diziam de pronto que não podiam se calar nem fazer a vontade dos homens, mas fazer a vontade de Deus. Né? Depois que foram soltos aqui em Atos 5, no outro dia, quando foram procurar eles, provavelmente queriam já julgá-los, eles já estavam lá na praça, pregando de novo. Glórias a Deus. E agora trazem ele, aquela reunião ali, né? Gamaliel intercede por eles, dizendo que se fosse de Deus não tinha como parar, se fosse dos homens ia acabar logo. Né? Mas eles açoitos, eles saem até alegres, por ter sido achado digno de padecerem e de sofrer em nome de Jesus. Eles não tinham medo, então, que pudesse fazer pará-los. Pelo contrário, estavam cheios de ousadia e de autoridade do Espírito Santo. Testemunho com poder. Então, logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Atos 5:25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Né? Então, já viu, né, como o pastor Ciro fala, né? Se desenvolve, né? Atos do Espírito Santo, Atos dos Anjos, Atos Deus não os apóstolos, né? Então, glórias a Deus, o Espírito Santo que estava conduzindo tudo isso. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Né? Então, era esse poder que eles oravam lá, pediam em Atos 4, né? Ousadia para pregar, para anunciar e os sinais. Glórias a Deus. O Espírito Santo, então, dotava a igreja de dons espirituais, dirigia a igreja, quando a gente vê na vida de Paulo, né? Às vezes ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo o direcionava para o outro. Então, a gente vê realmente o Espírito Santo agindo em todo o livro. Convicto de sua fé, segundo o subtópico. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos 5:29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando esse age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da natureza e essência e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Né? Ainda que surja alguma lei que contrarie, né, os princípios ou a palavra de Deus, a gente vai estar sempre debaixo dessa outra jurisdição, né, que está acima de qualquer constituição, que é a palavra de Deus. Né? Então, são princípios que não podem ser negociados. Alguns vão dizer que está desobedecendo, mas não, tem que zelar pela palavra de Deus, louvado seja o Senhor, a lei que tem que cuidar para não querer extrapolar. Né? Infelizmente, é um tipo de perseguição que ocorre nos nossos dias. Como o comentarista diz aqui, isso está em foco, né? Eles quererem obrigar ou fazer com que a igreja desobedeça os seus princípios. E a sua única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Que em Atos 5:40, né, nós vamos para o capítulo 5, 40 a 42, diz o seguinte. Né, então fala aqui de Gamaliel, digo isso aqui, que Gamaliel deu o conselho aí, e concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Né? Então, parece desobediência, mas eles estavam fazendo o que era misto, né? Obedecer à voz de Deus, não a dos homens. Né? Glórias a Deus. Né? E a igreja, como já foi dito, sempre sofreu perseguição. A nossa igreja aqui no Brasil, né? Quando a gente vai ver as cartas, como tem no livro de apoio, né? Gunnar Bing, Daniel Berg vai relatar ali perseguições, prisões, né? A igreja sendo apedrejada,
querendo matar ali os missionários, homens maus. Então a gente vê que a igreja nasce lá em Atos, sendo perseguida e continua, né? Há 30, 40 anos atrás a gente também viveu muitas perseguições, né, na nossa fé. A gente lembra de telhados sendo quebrados por pedras grandes, né? Se caísse na cabeça de um irmão, de uma irmã, poderia até ocasionar uma fatalidade. Então, as pessoas perseguindo a igreja, muitos daqueles perseguidores, graças a Deus, se convertiam e deixavam, né, fazer como Paulo, deixavam de ser perseguidor para ser perseguido agora. Glórias a Deus. Aqui no estado mesmo, nos anos 40, nos anos 50, quando chega numa localidade chamada Escorial, né, a igreja ali sofreu muita perseguição, os crentes eram presos, as irmãs tinham que varrer a igreja católica como forma de punição, de humilhação. Então a gente vê que a igreja surge sendo perseguida, continua sendo perseguida, mas isso não para a igreja, que ela continua sendo protegida e a igreja continua sendo destemida, como vimos nessa lição. Louvado seja Deus. Concluindo, vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, esta é a regra, não é a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, a Escritura nos previne a respeito da realidade da perseguição na jornada. João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. E às vezes até, né, o oposto nos assusta, né? Quando a igreja começa a ser muito abraçada, muito mimada, a gente já vê que tem alguma coisa errada. A regra, como diz aqui na conclusão, é padecermos perseguição. Sejamos firmes e constantes, né, e sabendo que aquele que nos guarda não dormita e nem toscaneja, né? Glórias a Deus. Então, louvemos a Deus e prossigamos para o alvo. Louvado seja Deus. A próxima lição é uma igreja que enfrenta os seus problemas, né? Então vamos voltar também a esse tema da perseguição, né? A próxima lição a gente vai falar sobre a instituição dos diáconos, né? E os problemas que havia na igreja, né? A gente sabe que a igreja de Atos é um modelo para nós, mas é claro que tinha problemas também. Na lição 9, né, a gente vai falar sobre Estevão e a perseguição, então ela vai ser tema constante aqui durante as próximas lições, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma lição que o Senhor nos dá e nos dará nesse domingo, reunido com a igreja, né? Santo Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua palavra, que é fiel e verdadeira, que nos exorta, nos consola, Pai, aleluia, e nos firma nesse propósito. Possamos permanecer firmes com a igreja ali de Atos, Senhor Jesus, destemido, Pai, sabendo que ao sofrermos perseguição, também estaremos debaixo da tua guarda. Em nome de Jesus, continua fortalecendo teus santos, dando conhecimento e sabedoria, Pai, e abençoando aqueles que amam e trabalham, Pai, para que a escola dominical aconteça. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Dê bênçãos espirituais a todos que estão te servindo com alegria. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.